Paz e Paz Família, seja bem-vindo a mais um Primeira Cast, podcast da Primeira Igreja Evangélica e Congregacional de Caruaru. Muito bom tê-los aqui novamente. Antes de começar, vou fazer mais uma vez a publi do pastor. O pastor está com um novo livro, que já está antigo, porque ele já lançou mais um recente. Evangelização Reformada, está na Amazon. Está também, caso alguém queira de forma mais pessoal, pode procurar o pastor via Instagram, @ThomasMagno de Almeida. Evangelização Reformada, fruto das suas doutrinas na nossa igreja. Quem tiver interesse, antes de conhecer o livro, busca na playlist da nossa igreja, Evangelização Reformada. Tem vários vídeos lá. E você vai conhecer um pouco desse trabalho. Mas aqui, bem melhor, está bem mais detalhado, bem mais interessante. Então, recomendo vocês adquirirem este livro. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Amém. Obrigado, Márcio. Vamos fazer um podcast depois sobre ele, né? Sobre ele, com certeza. Sobre ele e sobre o próximo, que a gente vai falar. Deixa aí, mistérios. Dando continuidade às nossas conversas acerca de aconselhamento bíblico, a gente lidou no último podcast com um assunto muito tranquilo, né, sobre abuso infantil. E agora, continuando, assunto mais fácil? Não, a gente vai falar de um assunto um pouco complexo, mas necessário. Né? É algo mais comum do que parece também, mas é aquilo que eu sempre falo, pastor. É uma das poucas certezas que a gente tem na vida, que a gente é certo daquilo, mas não sabe lidar com isso, que é o luto. Né? A dor da perca ainda é algo que pra gente é difícil de entender. Né? Todo mundo sabe que uma hora ou outra vai chegar pra alguém, né? Ou pra nós mesmos, mas é algo que a gente não sabe lidar. É algo muito difícil de lidar. Mas mesmo tendo essa certeza, pastor, por que é tão difícil lidar com o luto? Primeiro, porque a morte é uma ruptura, né? E nós originalmente não fomos criados para essa ruptura. Nós fomos criados para viver de modo satisfeito em Deus, né? E de modo comunitário. Mas a morte é uma punição divina à rebeldia do homem, né? E isso se estende a toda a raça humana. Então, quando acontece morte, em termos humanos, né, acontece ruptura de presença, ruptura de afeto, ruptura de resposta, né, rupturas de olhares, de falas, de abraços, de convivência. Então, de repente, você não tem mais aquela pessoa que você amava perto de você, né? Ou, de repente, você percebe que amava tanto uma pessoa e não sabia o quanto, e ela então agora não está mais com você. Então é sempre difícil lidarmos com isso, né? Mas o luto, Márcio, ele pode se tornar também um problema, né? E pode se tornar também um pecado na vida de um crente, né? Falando aqui no contexto cristão, porque o apóstolo Paulo nos traz orientações sobre essa questão, dizendo que nós não somos como aqueles que não têm esperança, né? Então, no mundo antigo, né, no mundo mediterrâneo, você tinha uma cultura de que morreu, acabou. Acabou. Não precisava ter esperança na vida pós-morte. Não é? Mas o cristão não vive dessa forma, né? Nós temos esperança. É claro que quando morre uma pessoa amada nossa, que não professava fé em Jesus, então essa tristeza nossa é redobrada, né? Porque pensar que alguém que amamos não herdou a salvação eterna É difícil. é muito difícil, né? E nós só vamos lidar de forma melhor com isso se nós conhecermos mais profundamente o Evangelho. Então, aqui também há uma questão de que se o crente não conhece bem sua fé, a doutrina, né, das Escrituras Sagradas, ele terá grandes dificuldades em lidar com o luto. Porque a expectativa que ele tem sobre a vida é uma expectativa não bíblica. Ilimitada, né? E a sua compreensão sobre a morte também é uma perspectiva não bíblica. Então isso piora o sofrimento, né? Então a gente pode afirmar que, em certa medida, né, uma dor muito prolongada, a dor vai existir inevitavelmente, mas uma dor prolongada, ela, além de ser uma falta de fé, um entendimento da soberania de Deus acerca daquilo, né, porque a perca, a gente às vezes quer culpar um monte de coisa, né? A gente às vezes culpa um erro médico, porque aquela pessoa faleceu, ou culpar a sociedade, se caso foi um caso
criminoso, né, como pode ter acontecido, a gente esquece a soberania de Deus acerca daquilo. Né? Deus, soberanamente Deus aprova ao Senhor que aquele era o momento daquela pessoa. Então a gente pode afirmar que, dependendo da situação, isso pode ser uma idolatria, se tornar uma falta de fé no Senhor. Sim, não é isso? pode. É muito, muito complexo. Eu lembro, e até uma pergunta que eu faço ao senhor também, eu lembro quando a gente estava no auge da pandemia, várias pessoas perderam vários familiares, e a gente via ali pessoas que, com pouco tempo, seguiu em frente. Mais que há ali uma dor muito forte, seguiu em frente. Há outras que pessoas que eu conheço até hoje, que sofrem até hoje pela perca de alguém. Como aconselhar uma pessoa como essa? Como aconselhar uma pessoa que não entende que o tempo passou, né, e perdura aquela dor por vários e vários anos, que chora, às vezes, diariamente acerca de uma dor, da perca de alguém? Vamos lá. Vamos aqui para a escritura, né? Eu vou aqui para Gênesis 23, mas antes de ler eu vou considerar algumas coisas. Tomando por base a sua fala sobre o que aconteceu na pandemia, né? De pessoas que nós vimos, né? Pessoas que amávamos, pessoas próximas, irmãos e irmãs de nossas igrejas que partiram. E muitos dos seus familiares continuaram a vida, assim. Então, ali nós temos um caso interessante de estudo, que são pessoas que não tiveram tempo para o luto. Muitas delas, né? Nós estávamos lutando num período, lutando pela própria sobrevivência, nós não sabíamos o que iria acontecer. Então, outras pessoas ficaram conosco, né? Então, não dava tempo de chorar pelo luto da mãe idosa que morreu, porque eu tenho os meus filhos para cuidar e eles dependem muito de mim. Então, é um luto suspenso, que em algum momento ele pode manifestar-se com muita força. Né? Então, aquela história que a gente sempre diz, né? Assim, quando estamos vendo um quadro de luto e uma pessoa que não tem reagido desesperadamente ao luto. Muitas vezes, você já ouviu isso, mas já ouvi muito, né? As pessoas dizendo assim, eu estou preocupado com fulano porque ele está muito controlado diante disso. Sim. E vai chegar um momento em que ele vai explodir, né? Estourar. A ficha vai cair, vai ser muito ruim. Pode acontecer isso, né? Mas há algumas orientações nas escrituras sobre essa questão, né, de como nós devemos lidar com o luto como cristãos. Eu vou ler duas passagens. Certo. A primeira está em Gênesis 23, que trata sobre a morte de Sara, esposa de Abraão. Né? O texto vai dizer assim, no verso 1: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura, para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. E aí o texto vai se desenvolver dizendo que Abraão conseguiu comprar, né, aquela sepultura na caverna. Então aqui eu vou me ater ao verso 1 até o verso de número 3. Primeiro, Sara morre, e a escritura diz aqui que Abraão lamentou e chorou pela sua esposa, né? Então, essa reação diante da morte, ela é profundamente natural e humana. Jesus chorou quando Lázaro morreu, né? Quando ele encontrou-se diante da tumba de Lázaro. Então, a Bíblia vai dizer que no Antigo Testamento, no Novo também, né?
existia aquela lamentação, o luto sobre as pessoas que morrem. E ainda hoje na nossa cultura nós temos isso, né? Nós vemos, por exemplo, quando grandes celebridades morrem, o luto generalizado, né? Recentemente nós vimos a morte de um Papa, o Papa Francisco, né? E vimos que muitas pessoas foram ali ver o corpo. Quem não lembra, por exemplo, da morte trágica daquele grupo musical Mamonas Assassinas, né? E causou comoção em toda uma nação, e morte de pessoas queridas pela nação, por exemplo, que causou grande comoção, ou morte de líderes religiosos importantes, ou de familiares, que causou grande impacto na vida das pessoas. Até a convenção social sobre isso é interessante. As pessoas se vestem de preto, né? Hoje tem diminuído mais essa questão da estética, né? Da Em vestimenta, relação né? ao luto. É. Mas as pessoas passavam alguns dias vestindo preto para demonstrar sua tristeza e seu lamento, né? Então isso não é um costume novo, não é um costume da nossa sociedade, é um costume muito antigo. Então Abraão lamentou e chorou por sua esposa falecida, mas o texto diz aqui o seguinte no verso 3: depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Ele precisava resolver sobre o funeral de Sara e o enterro. Ele precisava seguir em frente, né? E não tinha outra pessoa para resolver as Era coisas, ele tinha que ou ser ele, ele, tinha que resolver. Então aqui aprendemos que devemos nos deter diante da morte de alguém querido, lamentar e chorar. Mas devemos prosseguir. Porque nós continuamos vivos. Não foi a vontade do Senhor que partíssemos. Foi a vontade do Senhor que aquela pessoa partisse. Por mais triste e trágico, Que por possa mais ser. falta que faça, o Senhor quis assim, né? Outra passagem no Antigo Testamento que nós lemos e vimos o desespero de um crente diante da morte de uma pessoa é Isaías, diante da morte do rei. Sim. E a Bíblia diz que Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Com aquela visão, Deus estava dizendo a Isaías: eu governo, você está aflito, porque um rei humano morreu, mas eu continuo no trono. A visão ali de um trono aquilo é um símbolo de soberania, de domínio, de governo, né? Deus tem tudo em suas mãos. Mas uma outra passagem que eu quero ler também, que está no Novo Testamento, escrito por Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos observar aqui, versículo 13 do capítulo 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo ressoar, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, primeiro, os dois versículos principais aqui que eu vou mencionar é o versículo 18 e o versículo 13. No 13, Paulo diz: não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo não está dizendo que não pode se entristecer. Ele está dizendo que o crente não pode entrar numa cadeia de desespero por causa da morte de alguém. Porque nós temos esperança de ressurreição. Segundo, Paulo diz: olhem para a doutrina da ressurreição e da transformação, da glorificação, e consolem-se. Então haverá um reencontro. Aqueles irmãos que perderam seus entes queridos, que temiam ao Senhor, haverá um reencontro. Então nós temos esperança na ressurreição. Nós não estaremos apartados dos que amamos, que temiam a Cristo, eternamente. Nós estamos apartados temporalmente. Porque quando você olha para o outro lado, né? Como o outro lado é complexo. Se eu lido com o texto bíblico, me lembro aí de Ruth e Noemi. Né? Noemi perde seu esposo, perde seus filhos. Quando ela vê tudo acabado ali, ela não consegue seguir em frente e muda até seu próprio nome. Né? Ela lida de uma forma completamente distinta àquilo que a própria Bíblia fala sobre como se deve se lidar. Ela sofre tanto ali, e a gente também
Eu também acho que entende a dor dela, mas ela não conseguiu seguir em frente a ponto de, enfim, né? E para a mulher é bem mais difícil quando se lida com perca, né? Já que a mulher não podia trabalhar, não podia, né? Era uma situação mais complexa. Mas seguindo em frente, pastor, quando a gente lida sobre o luto, uma das questões difíceis também é sobre o que dizer a alguém enlutado. Qual é a melhor forma de reagir a alguém que está enlutado? É falando? É abraçando? É só dando um silêncio? É só dando sua própria presença? Quando a gente olha, por exemplo, o texto de Jó, quando perde tudo, literalmente, né, há ali um momento de silêncio dos seus amigos, mas também quando abrem a boca, misericórdia, né? Como lidar quando uma pessoa está enlutada? O que se dizer a uma pessoa como essa? Como falar, como lidar com uma pessoa como essa? Eu acho que imediatamente ao momento do luto, né, o que nós precisamos fazer é marcar a presença afetuosa àquelas pessoas, né? Elas não precisam ouvir muito, né? Então falas como, fica assim não, é assim mesmo. É complicado. Não existe isso, né? Não é assim mesmo. A gente sabe que a morte vai chegar para todos, né? Mas nós nunca vamos nos conformar com a morte. Por isso que a Bíblia vai dizer que a morte é vencida, né? Tragada foi a morte pela vitória. Então a morte será vencida por Cristo, absolutamente, no seu retorno. Então a morte será extinta, a morte morrerá na volta de Cristo, né? Então não é uma coisa que a gente consegue lidar assim, tranquilamente. Só um estoico consegue lidar com isso, né? Não, fica indiferente. Se alguém morrer, frio, né? se você morrer ou nascer, fica indiferente. Então o cristianismo não é dessa forma, né? Então a igreja estava ali orando e lamentando porque Pedro estava preso e havia um risco dele ser morto, né? A igreja estava preocupada com Paulo, porque Paulo ia para Jerusalém e ele podia ser preso e morto. Então nós tememos a morte. A Escritura vai dizer isso, né? Pedro disse, não, Senhor, não vai morrer não. Deixa eu vir para cá para ver se eu não puxo minha peixeira aqui, né? E Jesus repreende aquilo, né? Porque nós não temos condição de lidar com a morte positivamente. Nesse sentido, né? A cada passo de amadurecimento do crente, da própria pessoa, nós vamos lidando mais amadurecidamente com a nossa morte. Mas é sempre difícil lidar com a morte de outra pessoa. Não é? Eu já tive experiências aqui na nossa igreja, por exemplo, né, de aconselhar um irmão de 11h30 da manhã e de meio-dia ele estava morto. Você lembra disso, né? Eu lembro dele, eu lembro. Então, meio-dia ele estava morto, né? No outro dia eu estava fazendo o funeral dele, eu estava com ele no dia anterior. Assim, repentinamente o Senhor chamou, ele teve um ataque cardíaco, né? Um mal súbito e faleceu. Então era um irmão muito querido da igreja, né? E que estava sempre presente por ali, lutava contra a depressão e que foi alcançado pela morte. E como diz Eclesiastes, né? O Senhor determinou o dia da morte do seu servo. Mas lidarmos com isso é sempre algo que deve ser alvo da nossa cautela. Então, às vezes a gente peca dizendo que não deve, no sentido de querer que a pessoa seja mais bíblica em como ela está encarando o luto. E às vezes nós nos afastamos do ensino bíblico e começamos a falar outra coisa, né? Então eu já tive casos no passado, né, pastoreando em outro lugar, a família me deu a incumbência de dizer à mãe, a matriarca idosa, que o seu filho tinha morrido, né? Então, pastor às vezes é mensageiro da morte, assim, né? E eu fui lá conversar com a irmã muito idosa, ela já está com o Senhor, inclusive. Sentei com ela, peguei na mão dela, orei, falei sobre o filho dela, falei sobre o céu, falei sobre Cristo. Disse que o filho dela era servo de Deus. Então, em algum momento, eu disse que ele não resistiu, que ele agora estava com o Senhor, né? E aquela irmã ficou olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas e me perguntou: pastor, Deus levou meu filho? Eu disse: levou, serva. E aí alguém se levantou da sala, que tinha os familiares que estavam na sala, abraçou a irmã e começou a gritar: e agora, o que será de nós sem ele? Tá? Tudo que o Senhor construiu, pronto. Tudo que foi conversado. Aí a irmã entrou no desespero, ela já era uma idosa, né? Uma senhorinha, muito idosa, mais de 80 anos.
Então ela foi se afligindo com aquele tipo de abordagem, né? Então essa é uma coisa que não se faz também, né? É claro que aqui a gente entende as imaturidades presentes na É a vida, reação da situação, né? e na mente das pessoas, né? A imaturidade previsível, por exemplo, no coração de uma jovem viúva que perdeu seu marido com 40 anos, com 45 anos e tem filhos pequenos. Então aquela mulher terá possivelmente uma explosão desesperadora quando souber da notícia, né? Então a nossa presença ali, o nosso abraço, o possível aconselhamento, se a pessoa quiser ouvir, não é? Então uma pessoa ela pode entrar num estado de confusão tão grande e ela começar a falar muitas bobagens, inclusive contra a escritura. Então naquele momento de desespero não é a hora de corrigi-la, é a hora de calar, É, né? Às vezes ela está falando uma coisa que ela sabe que nem é verdade, mas ela tem consciência que não é verdade o que ela está dizendo. Às vezes ela está culpando Deus, não é? Às vezes nós precisamos entender que aquela pessoa precisa se expressar, porque os salmistas mesmo disseram, Márcio, várias vezes: Senhor, onde estás? Não estás vendo o que está acontecendo? sim. Olha para a minha justiça. A justiça do salmista não era que ele não tinha pecado, é que naquela circunstância que ele estava sendo alvejado pelo sofrimento, ele estava inocente. E nós não vamos ver Deus repreendendo esse tipo de oração. Então, quando nós observamos um crente orando desesperado no luto: Senhor, por que tu matasse meu filho? É algo muito forte, né, pra gente ouvir assim, né? É, Mas teologicamente não está errado, não. exatamente. O Senhor levou. O Senhor Né? levou a soberania do Senhor, né? Ele é quem dá vida, ele é quem tira a vida. A Bíblia diz É. isso. Né? Então, é muito forte nós lidarmos com algumas questões existenciais, porque a gente sempre quer que tudo seja muito redondinho e certinho e esteja no nosso controle, né? Mas a desgraça também alcança o povo de Deus. O sofrimento, o luto, né? O crente pode ser assassinado. A nossa igreja tem exemplos de um crente que estava servindo a Deus e foi assassinado por uma perseguição que estava instalada em Caruaru em relação à nossa igreja. Sim. A nossa igreja foi uma das igrejas, ou talvez a igreja que foi mais perseguida no estado de Pernambuco, nas primeiras décadas do século XX, né? Então, morte aconteceu ali. Então, lidar dessa forma amorosa com as pessoas e bíblica ao mesmo tempo é o melhor caminho, né? É o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria. É perfeito. E seguindo em frente, né? Perfeito o que o senhor falou. É acerca da forma da dor, né? Porque isso eu percebi no último velório que a gente esteve presente, né? Acerca disso. É sobre como muitas vezes a pessoa lida com a dor, né? Eu percebo, e eu posso estar até equivocado acerca disso, mas eu percebo que quando uma pessoa perde alguém de forma natural, por ser de idade avançada, que segue o natural da coisa, né? Um filho que enterra o pai, Sim. né? Que esse é o comum, vamos por assim dizer, né? O contrário é algo muito complicado. Quando o pai enterra um filho, né? Recentemente eu estava vendo uma entrevista do técnico Luiz Henrique, que hoje é técnico do Paris Saint-Germain. Ele perdeu sua filha com 9 anos. E a forma como ele fala é muito doloroso você assistir a entrevista dele falando sobre isso, né? De como foi enterrar uma filha com 9 anos de idade, né? Com toda a vida ainda pela frente. Às vezes eu percebo que a dor da perca ela se torna maior quando não segue o fluxo natural da coisa, né? Quando você perde muito cedo alguém que você não deveria ter perdido tão cedo assim. Foi o caso desse irmão, né? Porque eu lembro que, né, a mãe dele era cliente minha e foi bem difícil para ela, né, passar por essa situação. Ele já tinha enterrado um outro filho, enterrou outro filho, então ela perdeu dois em curto Foi período. um ano depois. Foi um ano depois, num muito curto período de tempo. Então, assim, quando não segue o fluxo comum, não é fácil. Quando segue o fluxo comum, a gente entende, sente a dor, né? Mas entende. Foi o tempo, né? O senhor mesmo, né? Perdeu 2 filhos, Sim. ainda no ventre, né? E o senhor sente essa dor, né? Eu lembro quando o senhor, falando sobre o seu livro Vida de Oração, o senhor falou, né, que um dos motivadores de escrever o livro foi seu período de oração em meio a essa dor, Sim. né? Então, como a gente lida com pessoas assim que passa o período, não foi o período correto, né? Passou do período, não era o fluxo natural da coisa,
Como lidar com essa pessoa? Boa pergunta. Eu tive que lidar com isso, né? Na nossa segunda perca, nosso bebê já estava maior. E eu enterrei meu filho, né? Então algumas questões vinham à minha mente, porque Deus havia permitido que nós gerássemos filhos e perdêssemos esses filhos. Não era melhor Deus não ter permitido gerar? Eu não sei por que nos trazer essa dor, né? E na época, se alguém tiver curiosidade, pode procurar no meu Instagram que vai encontrar que eu escrevi um texto. Não sei se você lembra disso. Lembro. Né? Que eu dizia no texto que Deus me alcançou com a dor e que Deus quis que meus filhos morressem. Deus era o responsável por isso. Algumas pessoas ficaram assustadas, né, com o que eu estava dizendo, achando que era um desvio da fé, alguma coisa assim. Mas na verdade não era. Na verdade era uma expressão da minha teologia mesmo, sobre a soberania de Deus, de que eu não entendo certas operações da soberania de Deus, como qualquer outra pessoa não entende, né? Naquele período eu li um livro do John Flavel, um puritano, sobre o luto. Eu não me lembro agora o título precisamente, mas é uma publicação da editora Aliança Publicações. Inclusive, mesmo a editora que publicou meu livro sobre oração, né, que Flavel dizia algumas coisas. Assim. Ele estava escrevendo um capítulo sobre filhos que morrem antes dos pais, né? E ele dizia algumas coisas, assim, deixa eu tentar me lembrar de algumas. A primeira, ele dizia o seguinte: você negaria a Deus o seu filho, visto que ele não negou o dele a você? Que direito tem você, ó cristão, de negar o seu filho ao Senhor, Criador de todas as coisas? Foi a primeira coisa. A segunda coisa foi que eu fui confrontado com o que ele dizia pelo fato de que, como eu creio na teologia da aliança, creio na teologia do pacto, né? E creio que os filhos dos crentes que morrem na infância, eles estão com o Senhor. Sim. Ele dizia lá naquele texto exatamente isso. Você acha que você cuidaria melhor dos seus filhos do que Deus? Acha que eles estão melhores preservados com você do que com o Senhor? Perceba a bênção de Deus sobre seus filhos que estão com Ele, os preservando desse mundo caído e pecaminoso. Os preservando da morte trágica e terrível que poderia alcançá-los se eles tivessem crescido. E esses foram alguns pontos que me levaram a refletir ali. Então, quando nós observamos essa morte prematura, né, e não entendemos por que o Senhor está levando aquelas pessoas, nós devemos simplesmente nos submeter ao fato de que Deus é soberano, de que eu não entendo tudo e que Deus entende a expressão do meu coração de sofrimento e de confusão. Porque até hoje Deus não me disse por que levou meus filhos. Não vai me dizer. Não vai me dizer. Até hoje, quando eu entro no carro com minha família, minha mulher e meus 2 filhos, que eu olho pelo retrovisor interno do carro, eu sinto a falta de alguém ali. Tá faltando gente ali. O carro não tá completo, assim, né? Tá faltando filhos aqui dentro, mas que estão com o Senhor, né? E eu sei que um dia, ao chegar lá ou aqui na Terra Prometida, né, é possível que alguém toque no meu ombro e chame pelo meu nome, não mais de pai, mas de irmão, e me diga: eu fui seu filho, né? E que o Senhor me trouxe para cá. Então, eu não tenho dimensão das benesses que o Senhor traz sobre minha vida quando Ele poupa um filho meu de viver nesse mundo pecaminoso e leva para Ele. Então, quando uma pessoa lida com a morte de um filho, a morte de um sobrinho, a morte de um neto, né? A morte de um primo. Então, na nossa igreja tem vários casos de pessoas que perderam e sofrem ainda, né, o luto. Né? Acredito que elas vão assistir esse podcast. Até porque alguns irmãos pediram, né, esse assunto. Sim, muitos. Esse sofrimento, essa falta, ela sempre vai estar conosco, né? Enquanto nós estivermos aqui. Mas ela não é eterna. Não deve ser, né? Ela não é eterna. Né? E um dia ela será sanada, né? Se nós estamos falando de crianças que estão no contexto do pacto, estamos falando de jovens ou adultos crescidos que professaram fé em Jesus, que estão no contexto do pacto,
haverá um reencontro, né? E haverá uma eternidade inseparável, do ponto de vista que aquela pessoa não mais estará ausente a ponto de não mais termos condição de encontrá-la ou falar com ela ou ouvir sua voz, né? Então, embora hoje nós tenhamos uma espécie de perpetuação da existência, com fotos, com vídeos, com áudios, né? Nós lembramos dessas pessoas. Então, irmãos que eu enterrei, fiz a cerimônia fúnebre, vez por outra eu me deparo com uma lembrança no Facebook ou no Instagram, ou um áudio no WhatsApp, aquelas pessoas conversando comigo, né? Mas essa não é a perpetuação que desejamos, né? Nós queremos nos relacionar com essas pessoas. Então, lidar com isso, a única forma de lidarmos com isso, de modo bíblico, é com esperança, né? Sobre aqueles que se foram e não tinham o evangelho, não tinham a graça de Deus, nós devemos lamentar que elas não tenham conhecido a graça de Deus e agradecer pelo bem que elas foram para a nossa vida. Não nos cabe indagarmos ao Todo-Poderoso porque Ele não as salvou. Na verdade, nós não sabemos, né? Nós não sabemos, né? Deus pode fazer coisas, cabe, né? Deus pode salvar uma pessoa no último minuto de vida. E nós não sabemos. Então eu já vivi casos, situações, né? De que fui evangelizar um senhor com câncer, já em estado terminal, faltando poucos dias para sua morte. E quando eu entrei no quarto onde aquele senhor estava, a graça de Deus me alcançou ali para pregar o evangelho para aquele senhor e ele professar a fé em Cristo como Salvador, né? E um dia depois, ou 2 dias depois, ele faleceu. Aconteceu o oposto também, de eu ir pregar para um senhor à beira da morte e ele escutar as lágrimas descerem dos seus olhos e ele dizer que não queria professar a fé em Cristo. Meu Deus do céu. E faleceu. Então a morte é terrível, né? Ela é traumática, ela é triste. Então os familiares que estavam em torno desse último caso eram crentes, ficaram chocados com aquilo, né? Porque em termos práticos, o que é que você tem a perder no final da vida você dizer que crê em Jesus, né? Ele foi ali, podemos dizer assim, verdadeiro, mas ele disse, eu não quero, eu não creio, né? Fica evidente assim a doutrina da eleição, né? E essa questão de a gente entender que aquela pessoa se arrependeu, mesmo no último respirar, traz um conforto muito grande. Eu lembro de um cantor, Josiano Silva, que é um querido colega, um querido amigo, que ele testemunha bastante acerca disso. Ele perdeu uma filha adolescente ainda, após alguns anos já, e no leito de morte ela se arrependeu de seus pecados, e o conforto dele tange a isso, né? Em saber que no momento, naquele grande dia, ele há de rever sua filha, né? É muito doloroso, mas ao mesmo tempo traz um bálsamo no nosso coração, consolador, né? É consolador. E passando mais à frente, pastor, um dos pontos que eu me questionei quando eu estava escrevendo acerca disso aqui é acerca de corações quebrantados. Salmo 34 fala que coração quebrantado, perto está o Senhor de um coração quebrantado, né? No momento do luto, da perca, há corações ali das mais formas quebrantados, que se não estavam pensando no futuro, começam a pensar no futuro, começam a pensar no dia de amanhã. Porque até o Senhor pregou sobre isso, né? Quando o Senhor falou em Eclesiastes 3:4, que há tempo para tudo, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, né? E quando os corações estão ali quebrantados, há ali um grande espaço para a gente pregar o evangelho, para falar de Cristo àquelas pessoas. Sim. Pessoas que ali muitas vezes ainda não se deram por si da importância de que o mundo não se acaba aqui, né? Há algo além de nós, né? Há algo além daqui. E muitas vezes acho que incorre, eu creio isso, eu vejo muito isso, às vezes eu tenho até crise com isso, de ver pessoas usufruindo desse momento, de corações quebrantados, para até apelar, né? Fazer apelo, coisa do gênero. Até que ponto, pastor, é plausível na pregação do evangelho, de que forma pregar o evangelho para essas pessoas sem partir para um apelativo? De, olha, se você não aceitar a Cristo, você vai pro inferno. Uhum. Como eu já vi muita gente fazendo isso. Até que ponto
E de que forma é a melhor maneira de levar o evangelho a essas pessoas que estão naquele momento ali tão quebrantadas? Eu acho que o caminho é sempre mostrar a realidade do pecado e a vulnerabilidade do ser humano, né? Como o ser humano é passageiro do ponto de vista de que ele não é senhor e não é eterno, ele não tem domínio sobre a vida, não tem domínio sobre si. E que Jesus faz uma obra extraordinária que envolve sofrimento, né? Então, o fato de Jesus ter sofrido também aproxima muito pessoas da mensagem do Evangelho, né? Então, a gente lembra-se, por exemplo, do impacto que foi causado pelo filme Paixão de Cristo de Mel Gibson. Sim. É porque as pessoas queriam Não ver... sou dessa época, né? Quando lançou. Com todo respeito, não sou dessa pessoas época. queriam ver a carnificina, né? É, Pessoas eram impactadas, as histórias assim, no cinema, as pessoas ficaram em pranto e tal, né? E ainda hoje, né, no período de Páscoa, o pessoal vem aqui pra Nova Fazenda Jerusalém. Nova, né? Nova Jerusalém, e vê um bocado de ímpio lá representando Salvador. E se emocionam com aquilo, impressionante que crentes vêm também, né? Para eles não é suficiente a mensagem bíblica. Mas, enfim, isso é o tema para outro podcast. Então, apresentar essas pessoas o sofrimento de Cristo é o melhor caminho. Agora, não apenas assim, ó, Cristo sofreu mais do que você sofre. E você é um miserável. Creia nele. É uma questão de apresentar isso com sensibilidade. sim. Né? Sem uma. Assim, a pregação do Evangelho já é um apelo, Exatamente. já é um convite à pessoa a crer e viver para Deus. Né? Então, você ir por caminhos, assim, se você não aceitar Jesus agora, você vai para o inferno, você não sabe se a pessoa vai para o inferno. Você não sabe. Talvez aquele não tenha sido o dia que o Senhor determinou para que ela cresça. Né? Então, assim, numa visão reformada de evangelização, de relacionamentos. Então, a gente evangeliza profundamente através de relacionamentos. É claro que em algumas ocasiões a oportunidade é única, né? Nós não vamos encontrar a pessoa novamente. Mas quando nós temos aproximação, o evangelho vai sendo mostrado no que dizemos e no que vivemos. Então ali vai chegar um momento em que a pessoa vai estar aberta a gente perguntar: por que você não crê no evangelho? Você já crê no evangelho? Então não é você forçar a pessoa a crer. Essa é uma ideia errada, né? De quando a gente evangeliza. Eu tenho que perguntar porque eu constranjo ela a crer. Na verdade, a pergunta, quando é feita, já deve ser com convicção da resposta. Então aquela pessoa já esboça toda a inclinação, né? e o quebrantamento para dizer sim, né? No que o seu coração já disse antes a Deus. Né? Porque muitas vezes a gente não percebe que o ato daquela pessoa quebrantada já vem de algo que já vem sendo construído. Exato. Né? Deus já vem ali quebrantando aquela pessoa. É isso. Acho que a gente já lidou com todos os aspectos. Na verdade, falar sobre esse tema, acho que poderia ir bem mais longe do que isso. Mas eu peço para você deixar suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero me dirigir aos meus irmãos de nossa igreja que sofrem ainda com luto, né? Que ainda são fustigados pelos açoites da dor, da perca de pessoas queridas. E eu sei da realidade desses irmãos. Esse podcast também foi gravado pensando em vocês e nas lutas que vocês enfrentam quanto a isso. Né? E que posso dizer que eu também enfrento. A dor da perca, a dor do luto, ela basicamente não desaparece enquanto nós estivermos aqui. Né? Ela vai arrefecer, ela vai ser às vezes mais esquecida por nós, pela continuidade da vida que estamos vivendo. Mas o que nós devemos carregar no nosso coração é aquela mensagem de Paulo, que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Temos esperança da ressurreição. Temos esperança do reencontro. Temos esperança de que um dia nós estaremos juntos novamente. Né? Todos aqueles que creram em Cristo. A segunda coisa é o que aprendemos com a morte de Sara e a ação de Abraão. Ele chorou, ele lamentou e ele precisou organizar onde ela seria enterrada e continuar a sua vida. Então nós podemos chorar e devemos chorar e lamentar, mas o Senhor quer que continuemos vivos. Ele quer que continuemos vivendo. Então, meus irmãos, prossigamos servindo ao Senhor. Lamentemos o que temos que lamentar, mas não deixemos de nos alegrar com tudo que o Senhor tem nos dado. Porque se nós ficamos presos no lamento e no sofrimento do luto, e deixamos de ver as bênçãos, os favores, as alegrias que Deus tem nos dado,
Nós estamos super valorizando uma dor e estamos desprezando os favores do Senhor para conosco. Então a minha oração é que o Senhor os abençoe, nos abençoe e nos fortaleça. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Siga nossas redes sociais. Amém. Vai ter algum lugar da tela. Siga as redes sociais do Seminário Jonathan Edwards. Agora acertei. E fiquem com Deus. Acompanhe nosso canal. Vai ter muita coisa a ser postada ainda. Tem muita coisa a ser feita. Futuramente um novo espaço. Fica aí. Tá chegando. Tá chegando aí um novo espaço. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Até breve. Amém.